Bom dia! Tudo bem, gente? Deixa eu ver quem já tá aqui. 1, 2, 3, 4. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Vocês já estão aqui presentes? Bom dia, Rebeca! Tudo bem, Gabriel? Bom dia, Lara, bom dia! E aí, pessoal, como vocês estão? Muriel tá chegando. Rebeca tá dizendo que está bem. Também estou bem. Saudade, né, de vocês, mas estou bem. Matheus chegou aí agora. A Anabelle, a foto dela é um ratinho assim, é tão bonitinho, que legal. Olha só, gente, vou fazer um negócio aqui, só um minutinho. Esse ratinho é muito legal, amei. Gostaram do meu cenário aqui, ó? Aí, se a imagem estiver boa, vou dar aula assim agora, tá? Com esse fundo aqui. Pessoal, olha só. Nosso encontro, Luiz gostou, né? Muito bom. Ó. Vamos começar. Vou dar aula assim, Anabelle. A não ser que vocês não estejam conseguindo me ver, aí eu tiro. Mas caso contrário, vou ficar assim mesmo, que eu gostei também. Pessoal, bom dia, né, para vocês. A atividade dessa semana, falou com vocês um pouquinho sobre esse momento de confinamento, né? Eu pedi para vocês escreverem uma cartinha para a própria turma de vocês sobre como vocês estão se sentindo nesse momento. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês escreveram, sobre o que vocês estão sentindo, né? Mas antes de começar isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu quero preparar uma aula para vocês com a proposta de trazer temas de atualidades. Por exemplo, estou pensando em trazer uma aula para falar sobre coronavírus, né? Informações, cenário, curiosidades, números, o que a ciência conseguiu desenvolver até agora sobre o assunto, notícias, discutir as questões atuais em relação ao coronavírus. O que vocês acham dessa primeira ideia? Assuntos para aulas que eu vou ter ainda com vocês, aulas ao vivo. Gabriel gostou do tema. Deixa eu anotar aqui a opinião de vocês. Mais alguém, gente, pode falar comigo, ligar o microfone, ligar a câmera, para eu ver um pouquinho vocês, que tal? Não? Ai, gente, fala comigo. Não tô sozinha aqui, ó. Saudade de vocês. Dani, fala comigo. Luiz Gustavo, fala comigo. Matheus, fala comigo. Anabelle, aqui é o ratinho, fala comigo. Deus me livre, do jeito que eu acordei, ligar a câmera vai dar um susto. Nada a ver isso aí. Olha só, então fala comigo só pelo microfone. Fica mais dinâmica a aula do que vocês escrevendo. Fica muito monólogo, eu aqui falando com a tela, sabe? Quando você escuta a voz de vocês, já fica mais acolhedor. Não? Não mesmo? Oi, gente, fala comigo. Olha só, gente. Eu preciso fazer uma consulta com vocês. E por isso eu queria que vocês interagissem mesmo, porque eu preciso das respostas de vocês. Sugestões aí, Gustavo, sugestões de temas para aula. Enquanto eu não tiver pelo menos 3 pessoas falando comigo, eu não vou pular esse assunto. O que é que vocês acham aí de eu organizar com vocês, né, para os próximos aulas sobre o coronavírus, análise do cenário, notícias e etc. Queria a opinião de vocês sobre isso, entendeu?
O que vocês acham disso? Ah, alguém liga aí pelo menos o microfone para falar comigo. Eu sei que já estão falando aqui, né? A Anabelle, a Lara falou legal. A Anabelle falou, liga o vídeo aí, gente. Talvez o vídeo vocês fiquem com vergonha mesmo, mas o áudio, pelo menos, né? Tá, Gustavo gostou da ideia. Rebeca, Luiz, e um monte de... Acho que ninguém tá arrumado. Não tem problema, não, só o. Aí, ó. Quem foi que ligou o microfone? A Isabela vai ali, ligou rapidamente ali, ó. Pera, dá para me ouvir? Eu não sei. Dá sim, dá para te ouvir. Incrível. Olá, Paula. Então, o tema do coronavírus, você acha interessante? O Gustavo, Luiz Gustavo, né? Tá falando que é uma boa ideia, porque tem várias variáveis, né, dentro desse tema, e é algo de interesse público, inclusive, né? Então, buscando as informações corretas sobre o assunto, atualizadas, isso pode ajudar a gente, né, no sentido de informar e no sentido de ajudar em algumas condutas também que a gente possa ter diante do cenário colocado, né? Até a gente ter essa aula, o cenário pode ter mudado para muito melhor ou não, né? Infelizmente. Então, eu vou deixar para preparar essa aula bem próximo do momento que nós teremos, que provavelmente vai ser a próxima aula ao vivo. E aí, eu queria que vocês agora, gente, nesse momento, falassem comigo sobre sugestões de temas das aulas ao vivo, coisas que vocês gostariam de ouvir falar, né, assim, na aula. Alguém pode me dar alguma sugestão? Como, por exemplo? E tem gente falando comigo aqui. Bom dia. Uma sugestão seria, tipo, o convívio de você com a sua família, como está? Ah, legal. Convívio. Bacana o tema, hein? Gostei mesmo, Gabriel. Ó, eu tô anotando aqui. Eu pego as ideias de vocês e vejo o que eu consigo adaptar. Jonathan acabou de chegar. Vou chamar o Marcelo, que você chegou atrasado, tá, Jonathan? Ó, são 9h28. Demorou para subir a rampa, né, Jonathan? Ficou lá embaixo jogando ping-pong, né? Ó, estamos de olho. Mais o que, gente? Temas que vocês gostariam que fosse discutido aqui na aula. E aí, vocês vão me deixar falando sozinha aqui mesmo, né? Deixa vocês na minha mão, vocês vão ver só. Vai, gente, pense em tema aí, acorda, povo. Já vai dar 10 horas da manhã já. Esse povo deve estar tudo dormindo. Vamos pensar aí, gente, em tema que vocês querem ouvir na aula. Eu tô pensando, então tá bom, 3 minutinhos para vocês. Pensar em tema é muito difícil, Paulo. Como é que é? Pensar num tema é muito difícil, assim. É verdade. Mas ainda mais com sono. Algo que vocês têm interesse de ouvir, de ter informação, de discutir, entendeu? Pode aí, vou dar 3 minutinhos para vocês aí irem pensando sobre isso. E aí, quem já tiver pensado em alguma coisa, pode falar de preferência pelo microfone, né, gente? Pra gente ter um momento aqui mais, emotivo, mais, né? Interação mais humana, menos robótica. Eu vou ver no Boa Notícia se tem alguma coisa interessante. Isso, pesquisa aí, gente. Vai lá. Pensar em temas para nossa aula. O que a gente pode fazer no coronavírus para, tipo, ocupar nosso tempo, a gente não ficar entediado? Vou anotar aqui, porque na aula que eu falar sobre o corona, o desfecho pode ser esse, né? Pensar... Home workouts. Oi? Quem falou aí, gente? E o que falou que eu não ouvi? Não, é porque ele falou o que fazer durante a quarentena. Aí eu falei, exercício em casa. É uma boa. Tem vários canais do YouTube, né? Que tem professores mesmo de educação física que estão ajudando, assim, dando aulas, né? Com coisas que a gente tem dentro de casa. Então, é uma ideia legal mesmo. Deixa eu ver mais ideias aí que vocês terão. Eu sempre pergunto isso na sala de aula.
né, perguntas de você, sugestões, né, do tema da aula, vocês sempre têm boas ideias. Eu acho que aqui online que está mais difícil de pensar em alguma coisa, né? Mais nenhuma sugestão, gente? Não acredito. 2 minutos, hein, para pensar em alguma coisa, hein, povo? Rebeca. Eu não sei. Não, gente, pensa em algum assunto que você tem interesse e tem informação sobre esse assunto, entendeu? Mas é porque hoje em dia o assunto mais falado, assim, mais comentado é o coronavírus. Então, não tem muito que a gente falar. A gente quer falar sobre isso. Aí deu uma interferência, que é o coronavírus, mas assim, o coronavírus já está como um assunto. Aí o que eu quero de vocês agora é outro assunto, entendeu? Não, gente. Ah, tá. Eu vi que tem muita gente falando que está ansioso. Verdade. Ainda nesse tema do coronavírus, dá para encaixar, falar sobre coisas que vocês podem fazer, sobre convivência familiar e sobre ansiedade. Tudo dentro de uma mesma aula, porque é o mesmo tema, né? Então, legal. É legal, ó. Economia durante esse período. Olha que tema interessante, ó. Economia nesse período. Tô anotando aqui. Legal, gente. Muito bom. As sugestões estão, tá vendo como tá fluindo aí as sugestões? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Gente, olha só. Na semana passada, retrasada semana passada, não teve aula de livre, né? Por conta do feriado, que foi no dia da nossa aula, terça-feira. Amo geografia. Ah, legal. É um tema bem da geografia mesmo. Política e globalização. Legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Política e globalização. Anotadíssimo aqui, tô anotando tudo. Ótimas sugestões, tá vendo, gente? Pessoal, olha só. Na semana retrasada, semana passada teve feriado e não tivemos aula do livro. Eu passei essa atividade aqui que eu estou projetando na tela neste momento para vocês. Olha, uma atividade aonde nós falávamos sobre essa questão da Malala, que ela foi uma criança, né, uma adolescente do Paquistão, que lutou pelo direito de acesso à escola, né, das mulheres. E aí eu fiz uma reflexão aqui no final do texto, né, onde eu coloco a história de Malala para vocês, coloco um videozinho sobre a história dela, e aí uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Talvez nunca antes nós poderíamos pensar na possibilidade de sermos proibidos de ir à escola, e a gente está vivenciando isso agora. E aí eu pedi para vocês produzirem um texto, tipo uma carta para a própria turma de vocês, aonde vocês deveriam falar coisas orientadas aqui por essas perguntas, ok? E aí o que a gente vai fazer na aula de hoje? Compartilhar um pouquinho o que vocês escreveram. Eu vou perguntar para alguns de vocês o que você colocou, o que você escreveu ali o que você escreveu na sua cartinha, né? E aí, eu vou começar agora falando com o Gabriel. Gabriel, sobre essa atividade, eu queria que você me dissesse o seguinte: olha, quando você soube da notícia que teríamos que entrar em confinamento, o que você imaginou que seria? Está sendo igual você pensou que seria? O que está sendo diferente? O que está sendo igual? Fala para mim, liga esse microfone aí, solte sua voz. Na verdade, tá sendo igual eu pensei, que a gente iria ficar, vamos botar assim, em palavras, enfurnado dentro de casa com a família e não poder sair, por motivos nenhum. Tá, tipo, tem gente que ainda sai e tal, mas pode sair um pouco ainda por questões de comprar remédio, comida, questões que são necessárias. E para mim, nem poderia fazer isso no meu pensar. Que é todo mundo ter que ficar dentro de casa como que estivesse dentro de casa. Porque tem gente que sai com responsabilidade, né? Tem gente que já não usa uma máscara, não se preocupa muito com Sim, higienização, né? E aí, às vezes, depender do bom senso do outro é complicado, né? Porque a gente não tem controle, ninguém tá vendo o vírus, né?
É o inimigo invisível. Tem gente que ainda não está conscientizado que tem um vírus que pode matar ainda. Porque às vezes não conhece ninguém que tenha sofrido, né, as consequências da doença do vírus, aí acho que só na hora que acontecer com alguém conhecido que às vezes a ficha da pessoa cai, né, alguma coisa nesse sentido assim. Verdade, mas é algo bem grave, né? Ao ponto do comércio estar fechado, né? Tem todo um problema sobre isso, a gente sabe, né? As famílias que dependem do comércio é um momento muito grave, mas o comércio, a política, a educação, tudo são invenções, atividades que são invenções humanas. Então, a primeira coisa é o ser humano estar bem para depois ele exercer todas as suas atividades em sociedade, né? É um momento triste, mas infelizmente é a solução para o momento, já que a gente não tem uma vacina, um antídoto, um remédio, né? Agora, a pergunta vai para a Louise. A pergunta é a seguinte: o que você mais sente falta em relação à sua rotina normal, Louise? Professora? Eu não sei se a Luísa vai conseguir falar, que ela falou aqui que o vídeo dela caiu. E o vídeo dela caiu, então vou passar a bola para a Rebeca. A mesma pergunta. Rebeca, câmbio. Não consigo ligar meu áudio. Pode responder por aqui, Rebeca. Escreve rapidinho assim, o que você mais tem sentido falta. Eu tô anotando as respostas de vocês, hein, gente? Depois eu vou usar isso num outro momento com vocês. E você, professora, o que você sente falta? A rotina tá muito constante dentro de casa, né? Eu sinto falta de mudanças de ambiente, assim, além de estar com as pessoas que eu gosto, dando aula ali com vocês, uma coisa que eu sinto falta é o mesmo ambiente, porque eu dou aula em Cariacica, em Serra, em Vitória, em 2 escolas, eu rodo muito, né? Minha rotina é sempre mudando muito de lugar, eu dou aula em cidades diferentes, eu transito muito, eu vejo assim, em torno quase 1.000 pessoas por semana, né? Porque são várias turmas que eu entro, sabe? Então eu estou sentindo falta dessa mudança de cenário. Por isso que hoje que eu estou de Minecraft aqui, para mudar um pouquinho. Além da falta da saudade da família, de vocês, de trabalhar na minha rotina ali, dando aula presencial, né? Eu tenho sentido falta um pouco isso, de quebrar um pouco o ambiente, sabe? Calma, qual é a pergunta mesmo? Não, Rebeca, tá dormindo na aula, né? A pergunta que eu fiz é a seguinte: do que você tá mais sentindo falta? Eu acabei de falar o que eu tô sentindo falta na rotina, assim, né? Além de saudade dos amigos, de estar com as pessoas, de abraçar as pessoas, coisas simples ali, né? Que a gente que faz parte da vida. Eu tô sentindo falta na minha rotina dessa mudança de ambiente, porque eu tenho uma vida muito agitada, eu ando muito, eu dou aula em várias escolas, aí eu vou em várias cidades, vejo várias pessoas, né, ao longo de um dia. Tem dia que eu vejo mais de, sei lá, 300 pessoas, 400 pessoas em um dia, e agora com a aula online, o ambiente não muda, né? Muda sim com quem eu estou conversando, vocês, mas o meu ambiente é o mesmo aqui, assim, né, dentro da minha casa. Então, isso é uma coisa que eu estou sentindo falta. Entendeu, Rebeca? E você? O que você está mais sentindo falta na rotina, assim? Professora, eu acho que tipo, o que eu mais estou sentindo falta mesmo é de conviver com os meus amigos, os professores, as aulas, de poder sair de casa e ir para a pracinha, jogar uma bola, abraçar minha família, abraçar meus amigos, conversar. Jogar bola é uma coisa que não tem como, porque tem o contato ali, às vezes mais que você consegue sair para ir no mercado e tal, que aí você sai um pouco de casa, mas tem atividades que não dá, né? Tipo jogar bola e escola, que aí a aglomeração realmente não dá, né? Bem complicado mesmo, Gabriel. Olha só, vou passar a bola que a Rebeca sumiu, hein, gente? Ela Vou deve estar passar. escrevendo. Ela deve estar escrevendo. Enquanto ela escreve, Mandou eu vou aí. perguntar para o João Carlos. Ah, tá. A Rebeca falou aqui, ó. João Carlos, se organiza aí que você é o próximo entrevistado, hein?
Eu tô sentindo bastante falta de abraçar todo mundo, porque eu vivia abraçada nas pessoas, de conversar e ouvir a voz dos meus amigos e minha família. A risada deles, a dos meus tios, das minhas priminhas, essas coisas pequenas assim. É isso mesmo. A gente sente falta de coisas simples do dia a dia, né? Não são grandes coisas que a gente tem mais sentido falta. É a rotina mesmo, coisas que a gente nem imaginava que eram tão importantes para nós, mas que agora que a gente não está podendo fazer, né? Tipo, por exemplo, a escola. Todo mundo fala, ai meu Deus, cadê um feriado, né? Para eu não ter que ir para a escola e tal. Mas agora que a gente está vivenciando esse momento, olha a falta que faz a escola, né? Também Professora, nesse mesmo exemplo, assim. Pode falar, Gabriel. a gente pedindo pra inteirar carnaval com Natal, Deus levou bem a sério. É, o pessoal brincando, né? Tá vendo a realidade de como é, né? É igual tem uma atividade que eu fiz com o 7º ano, que foi bem, veio a calhar, porque eu trabalhei isso com eles antes da gente entrar nessa quarentena aí. Que eu perguntei para eles assim, pessoal, o que vocês acham de ficar uma semana sem pré-escola? E todo mundo, isso antes, né? A gente nem sabia ainda o negócio de coronavírus. Não sei o quê, um mês. Aí alguns, e deu outros, eu já ia começar a ficar entediada. Eu jogava videogame. Eu ia comer, dormir, assistir Netflix. Aí depois um ano, Minha aí já vida. começa a ter preocupação. E, professor, aí um ano sem aprender, aí já é complicado e tal. Então, quer dizer, eu imaginei um cenário completamente hipotético na atividade com eles, né? Aí agora eu estava dando aula para eles, eles estavam lembrando dessa atividade, né? Que a gente colocou vários cenários e eu falei disso para entrar no assunto com eles, de lugares onde algumas pessoas são proibidas de estudar, tipo a Malala, entendeu? Eu já tinha conversado com eles sobre a história da Malala. E para começar a falar da Malala, eu puxei uma dinâmica. Aí, quando ele falecia há um ano, aí o pessoal, por aí já complica, né? Porque eu ia perder um pouco, eu não ia poder estudar e tal. Então, um cenário completamente impossível de se imaginar, e agora que isso já tem se prolongado um pouco, a gente começa a pensar na importância mesmo da escola para a nossa vida, para a nossa rotina, né? Seguindo aí, eu falei que eu ia perguntar para o João Carlos. João, a pergunta para você é a seguinte: pensa numa coisa boa desse momento, apesar de todos os transtornos. João? Opa, professora, Oi. uma coisa boa desse momento que estamos passando é que eu fico mais unido com a minha família. Nossa, isso é bem legal mesmo, tá? Você começa a ter uma rotina e uma vivência que ninguém tinha tempo antes, né, para exercer. Não é isso? Sim. Legal, é uma ótima visão positiva sobre esse momento. Eu queria falar com vocês sobre um outro ponto positivo. Pessoal, olha só. Nunca antes vocês foram tão testados sobre a autonomia de vocês, né? A autonomia é algo muito bom da gente ter, né? Claro que foi de uma forma muito forçada, assim, dentro de um contexto, né, de pandemia e tal, mas vocês aprenderam de uma forma diferente a ter mais responsabilidade de organização com os estudos, ter mais responsabilidade e ser mais assim protagonistas do aprendizado de vocês, né? Porque vocês estão estudando, a gente tem aqui as aulas online, só um minutinho, problemas técnicos, caiu aqui no caderno. Vocês têm aqui as aulas online, mas vocês têm o processo de vocês entenderem a atividade, entenderem, né, o que está sendo solicitado, que normalmente a gente faz na sala com vocês. Então, entre aspas, assim, né, colocar um lado positivo de tudo isso que nós estamos vivenciando seria a gente pensar mesmo em vocês estarem exercitando a autonomia de vocês. Então, puxando o gancho da pergunta que eu fiz para o João, eu aproveito e falo isso com vocês. Isabela Valim, fala para mim qual tem sido o maior desafio desse momento para você. Isabela, câmbio. Isabela, cadê você, gente?
Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, todo mundo? Sim, professora, tá dando para ouvir. Ah, tá. Deixa eu passar, então, a pergunta para Lara. Lara, liga o microfone se você puder aí, Lara, e fala para mim aí. Oi. Qual tem sido o maior desafio desse momento para você? Olha, eu acho que o maior desafio para mim tá sendo não sair de casa, porque eu tinha o costume de sair todos os dias, sabe, na minha rotina normal. É tipo o que eu falei aqui na hora que Sim. o Gabriel me perguntou, né? A rotina. Sim, e por conta disso também eu tive que sair de algumas coisas que eu tinha da minha rotina também. Aí tá bem complicada essa parte. As aulas, né, que você Porque faz. eu tô sentindo... Uhum. Você faz a música também, Lara? Não. Não, né? Eu faço dança e assim, tipo inglês. Aham. Verdade. Entendo, concordo, é bem parecido com o que eu falei também. Anotei aqui sua resposta, vou usar isso depois. Agora, a pergunta vai para... Tá bom. Obrigada, Lara. Olha só, Sofia, como estão suas emoções nesse momento, Sofia? Sofia, câmbio. Deixa eu ver aqui. Sofia, tá ouvindo a gente? Acho que não. Muriel, passo a bola para você. Como estão suas emoções nesse momento, Muriel? Muriel, câmbio, Muriel. Sei que você gosta de falar, te conheço. Não, gente, vamos deixar aqui no monólogo mesmo? Dani, fala comigo, Dani. Como estão suas emoções nesse momento? Ah, tinha te chamado, Isabela, para você falar. Aí travou a aula. Não tem problema, não. Eu tinha feito uma pergunta para você sobre o que você mais tem sentido falta. Muriel vai responder pelo chat. Pode responder, Muriel. Vamos ver o que o Muriel vai escrever para a gente. Cadê você, Muriel? Aguardando um pouquinho. Oi, Muriel. Pessoal, olha só, vou adiantar então aqui para a gente não ficar muito tempo parado, digamos assim, né? Para a semana que vem, nós vamos fazer uma atividade sobre fake news. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. O que eu vou fazer nessa segunda parte da aula aqui agora? Eu vou apresentar a atividade para vocês, explicar a atividade para que vocês façam. A atividade ainda não está no blog. Essa atividade ela vai ser postada na semana que vem, entendeu? Para vocês fazerem em casa. Mas aí eu já vou explicar, né, para que vocês saibam exatamente o que eu estou pedindo. E aí, caso alguém ainda tenha dúvida, lógico, eu vou atender vocês pelo e-mail, né? Vocês podem me mandar e-mail caso tenha alguma dúvida, mas eu vou explicar essa atividade aqui, ok? Eu vou projetar aqui na tela, a Muriel ainda não respondeu, então eu vou dar sequência aqui, tá bom, gente? Olha só, essa aqui, peraí, só um minutinho que eu vou projetar aqui a tela, para vocês verem a atividade, ó. Aqui, ó. Tela projetada, ó. Atividade da semana que vem, então, é sobre fake news, tá vendo? Olha, assunto da aula, fake news. E aí, o que são fake news, né, gente? São notícias
falsas que se apresentam como verdadeiras. Fake news, ela não é somente ser uma mentira. Ela tem que tentar passar uma aparência de verdade, entendeu? Então, ela é uma mentira transvestida de verdade, né? Revestida de uma imagem de verdade. Não basta ser só uma mentira, ela tem que tentar passar por algo verdadeiro. Espera aí que alguém falou aqui no chat. Ah, tá. A Muriel falou de ansiedade. Muriel, é um problema. O pessoal até colocou aqui que várias pessoas têm falado sobre o problema da ansiedade. A gente deve abordar esse tema, tá? Que eu peguei as indicações de vocês de temas para serem trabalhados aqui na aula. E aí, olha só, gente. Fake news é esse tipo de notícia que tenta transmitir verdade. Olha a citação aqui de um professor sobre o que é fake news. Olha, fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, tipo um teatro, mas sim uma mentira revestidas de artifícios que lhe conferem aparência de verdade. Bom, gente, hoje, nesse momento de pandemia, informação tem sido tudo para nós, né? Então, nesse momento, com vírus desconhecido, a televisão, a mídia tem exercido um papel importantíssimo para que a gente tenha informação e isso que conduz um pouco, nos dá a nossa conduta, né, de como se comportar nesse momento. E aí eu trago um textinho falando sobre isso, né, a importância de a gente analisar com critério manchete de jornal ou mensagem de WhatsApp, e a gente tem um certo pensamento crítico buscando construir uma opinião embasada. E aí, eu coloco aqui duas manchetes, uma é verdadeira, outra é falsa. Aí vocês vão tentar identificar qual é. E aí depois eu tenho um script aqui, 4 procedimentos para você checar uma notícia falsa. Primeiro, não confie apenas na manchete ou no título da matéria. Abra a manchete, leia o que está escrito, porque às vezes lendo só a manchete você interpreta algo que não é de fato o que está dentro da matéria. Até porque muita manchete é alarmista, né? Tenta criar uma imagem que quando você lê a matéria não é bem aquilo. Outra coisa aqui, outra dica, olha, verifique se o veículo que noticiou o fato é confiável e se existem outros veículos que publicaram sobre aquele assunto. Você recebeu a notícia, achou aquilo um pouco estranho, vá naqueles sites já conhecidos, né? Vai no G1, no site da BBC e procura lá nesses sites já mais tradicionais de notícias, né? Se ali está falando alguma coisa, faça uma busca de notícias em outros sites já conhecidos que você tem ali, que tem uma certa credibilidade, entendeu? Terceiro ponto, se for uma mensagem numa manchete de jornal, procura saber quem escreveu, quem é o autor, se essa pessoa existe mesmo, quem é essa pessoa, se é uma pessoa de referência para estar falando sobre esse assunto, entendeu? E o quarto ponto ali, verificar qual o site original da publicação. Às vezes a gente recebe, mas não sabe de onde aquilo veio. Pesquisa qual é o primeiro site que publicou sobre aquilo. É um site confiável ou é um site muito diferente? Porque existe muito site que eles usam, por exemplo, assim, vou escrever aqui, tá? Por exemplo, o site que a gente usa de notícia é um site chamado Gazeta, tá? Gazeta Online. Aí tem gente que cria sites assim, Gazeta. Peraí que meu computador tá igual a máquina de escrever aqui na lentidão. Aí, Gazeta. Aí repete, por exemplo, assim, o A para o nome ficar parecido, aí online. Aí você não percebe que tem um A a mais e acha que é o site oficial, entendeu? Tem muitos sites que fazem isso para tentar fazer de conta que é um site confiável. Aí depois, gente, tem um link de um vídeo para vocês assistirem sobre fake news e aí começa a atividade. Primeira atividade, vocês vão entrevistar um familiar fazendo as perguntas abaixo sobre fake news. E aí você vai anotar em algum lugar, porque na próxima aula ao vivo do Live, eu vou perguntar o que os familiares, o que o entrevistado de você respondeu. Na sequência, tem um link na atividade, e esse link você vai abrir um monte de manchetes de jornais. É uma atividade, é tipo um questionário, onde vocês vão praticar o hábito do detetive. Lembra do hábito do detetive no plastificado? Olha aqui,
Hábito do detetive. Descubra quais manchetes abaixo são fake news. Ó, primeiro você vai escrever seu nome, depois você vai colocar a sua turma, e na sequência aqui, ó, tem uma série de manchetes de jornal, e você vai procurar na internet, pesquisar em sites de confiança, se essas manchetes são verdadeiras ou falsas. Deixa eu abrir aqui de novo, para eu mostrar para vocês, ó. Depois de analisar várias manchetes, aí você vai colocar, ó, verdadeira ou falsa, se só marca, vai para prosa, nanã. Lá no final tem assim, ó, enviar. E aí, depois que você enviar, esse questionário vai chegar para mim e eu vou ver quem fez a atividade, o que vocês responderam e a gente vai discutir na próxima aula. Deu para entender, gente? Essa é a proposta da semana que vem. E aí, estou explicando para que não tenha dúvida, porque isso, vocês fazerem a atividade, é o sucesso da próxima aula, né? Porque eu preciso da resposta de vocês. A Dani está perguntando se eu vou postar isso no blog. Sim, mas, Dani, eu vou postar na semana que vem, entendeu? Porque é a atividade da semana que vem, fake news. Aí eu já estou aproveitando a aula dessa semana para explicar a atividade. E em relação aos procedimentos que eu expliquei aqui agora, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Matheus respondeu ali, não. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que todo mundo entendeu, então, a atividade. Pessoal, a gente tem mais ou menos 10 minutinhos ainda de aula. Vocês fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. E eu queria dar continuidade às sugestões de temas de aula, assuntos que vocês acham interessantes e que vocês gostariam de conversar sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho? Vamos interagir um pouquinho? Professor, sobre Pode as falar, fake news Gabriela. do coronavírus, tipo assim, pode ser dentro do coronavírus isso, mas sobre as fake news do coronavírus, tipo, falar o que se previne, isso tudo. Ó, na atividade de vocês, lá de fake news, a maioria das manchetes que vocês vão analisar é sobre coronavírus. E aí vocês verão que tem ali algumas que são falsas, outras que são verdadeiras. Então, é dentro dessa proposta mesmo. E a gente vai comentar na aula que a gente for falar sobre o resultado da atividade de vocês, entendeu? Aonde eu vou comentar com vocês. Então, tá aí, Gabriel, as fake news, né? Os problemas disso também nessa época, né? A atividade tá falando sobre isso. Bem legal você fazer essa associação. Mais alguém, gente? Vamos lá, falem para mim aí. Mais assuntos que a gente poderia trabalhar nas próximas aulas. Eu quero ouvir de vocês algumas sugestões, quero que vocês falem um pouquinho sobre o assunto. Vamos, gente. Vamos participar, meu povo. Nenhuma dúvida, gente. Não é possível. Jonathan, João. Não? Todo mundo compreendeu? Então é isso, pessoal. A aula de hoje tinha esse objetivo, né, da gente explicar. Eu vou retomar um pouquinho a atividade que a gente estava fazendo, onde eu perguntei para vocês sobre a atividade passada. E eu queria que aquelas pessoas que ainda não falaram, falassem um pouquinho, respondendo a seguinte pergunta, tá? Pense numa coisa positiva nesse momento que a gente está vivendo. Quem não falou ainda, liga o microfone, fala um pouquinho, interaja pelo chat aqui e vamos conversar um pouquinho, pessoal. Pode ser? Pode falar, Gabriel. Tipo, igual o João falou, a gente está convivendo mais com a nossa família e essa parte que a gente está ficando em casa mostra o que a gente tem que se importar de verdade, porque a gente, vamos dizer assim, meio que perdeu por um tempo. A gente tem que saber o que importa de verdade. E às vezes são coisas simples, né, Gabriel? Sim, tipo, um abraço, um bom dia de algum amigo. Isso aí, verdade. Muito legal sua reflexão. Muito legal. Cadê, pessoal? Vamos participar um pouquinho aqui. Dani, Muriel. Não ficou nenhuma dúvida? Ninguém gostaria de falar? Pessoal, então olha só, nós vamos encerrar a aula.
essa atividade, reforçando, ela será postada na semana que vem lá no blog, tá bom? Eu já usei a aula de hoje para explicar para vocês, mas ela vai estar lá na semana que vem. Ok, pessoal? Ó, um beijão, fiquem bem e até a nossa próxima aula, tá? Beijão, gente!